Meu nome é Ramati Jacino, sou professor do Bacharelado em Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC, membro do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros dessa mesma universidade e atualmente fazendo minha pesquisa de pós-doc na Universidade de Coimbra. Queria agradecer o convite da TVT na pessoa do Paulo Salvador, saudar esse grande, extraordinário, comprometido jornalista que é o Juca Kfouri e fazer a minha pergunta para a colega, para a professora Lilia Schwartz, que é uma pessoa que tem sido a referência na discussão da questão racial. Professora Lilia, o seu livro, O Espetáculo das Raças, que virou um clássico, ele demonstra a construção da ideologia racista no Brasil, ideologia essa que foi materializada em ações das oligarquias, daqueles com grande poder econômico e do seu Estado, do Estado que serve essas oligarquias. Excepcionalmente, o Estado, ao longo da nossa história, desenvolveu algumas ações no sentido de superar essas desigualdades, de forma bastante excepcional, como no período que vai de 2013 a 2016, quando houve o golpe de Estado. Dentre essas políticas, essas poucas políticas que foram desenvolvidas pelo Estado brasileiro, quais aquelas que você considera as mais relevantes e as mais importantes? Bom, professor Ramati Jacino, muito obrigada pela excelente questão, muito obrigada pelas suas palavras. Quais seriam as políticas que eu considero mais relevantes? Uma delas é a política de cotas. E eu posso dizer isso com grande tranquilidade, porque a princípio eu não lutava pelas políticas de cotas e hoje sou totalmente favorável. Eu penso que políticas de cotas são políticas que destroem uma grande... depois do mito da democracia racial, o segundo mito que foi criado foi o mito da universalidade, ou seja, dos princípios universais. Princípios universais valeriam para sociedades universais, o que não é o caso da sociedade brasileira. Eu diria que não é o caso de nenhuma sociedade, mas a sociedade brasileira, que é tão marcada pela desigualdade e pela intersecção entre a questão econômica, a questão de gênero e a questão racial, marcadores que se interseccionam, marcadores sociais que se interseccionam, nessa sociedade, então, falar em universalismos é construir um segundo mito. Portanto, as políticas de cotas que visam desigualar para depois igualar, que são políticas provisórias, né, na sua construção, na sua ideia, foram e são fundamentais para o Brasil. Nesse ano de 2022, que é um ano de muitas datas, uma das datas que nós não podemos esquecer é que são 10 anos de políticas de cotas e que esses 10 anos serão avaliados pelo nosso Congresso. Eu dou aula numa universidade pública, como o senhor. E eu pude ver nesses 10 anos como a universidade brasileira, a que eu acompanho, se alterou. Ou seja, no ano passado foi a primeira vez que nós tivemos mais alunos pretos e pardos, segundo os critérios do IBGE, do que alunos brancos, o que corresponde à nossa realidade, porque segundo dados do IBGE também, 56,4% da nossa população é preta e parda, portanto negra. Mas eu defendo não só por uma questão quantitativa, eu defendo por uma questão, ou melhor, não é só quantitativa, eu não defendo só pela ideia da reparação, que não é uma ideia filosófica, tem que ser uma ideia prática, como diz a Coligação por Direitos Negros, né? Ou seja, a prática é o critério da verdade. Portanto, nós no Brasil não temos minorias numéricas negras, nós temos maiorias, a maioria da nossa população, mas nós temos o quê? Uma maioria minorizada na representação. O fato dessa maioria minorizada na representação chegar finalmente à universidade pública significa o quê? Um ganho para a nossa democracia e para a nossa sociedade. O meu curso sobre história do pensamento brasileiro mudou muito e para melhor por conta dos alunos negros e indígenas. Alunas negras, alunos negros. Por que melhorou? Porque imaginem que eu, que sou uma pessoa que me sinto preocupada com a questão racial, dava um curso de história do pensamento brasileiro que não haviam negros, não haviam mulheres. Como é que a gente pode dar um curso sem dar Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez,
Lima Barreto, que eu estudo. Ou seja, esses são ganhos heurísticos fundamentais das políticas de cotas, que vão transformar esse Brasil num Brasil mais democrático, mais plural e mais republicano. Então, citei só um caso, poderia citar outros, né, na área da saúde, né, da área das ciências, mas deixo isso para uma conversa mais para frente.